Bora falar de um assunto que tira o sono de muita gente que estuda inglês? O passado do verbo to be. Sabe aquela dúvida cruel entre o was e o were? Pois é, chegou a hora de acabar com ela de uma vez por todas. Vamos nessa? Mas afinal, por que was e were dão esse nó na cabeça? A gente olha para eles e parece complicado, né? Mas olha, não é por falta de lógica, não. O que acontece muitas vezes é que falta aquela explicação que, sabe, que clica, que conecta tudo. E é isso que a gente vai fazer aqui. Vamos desmontar esse quebra-cabeça, peça por peça. Então, vamos começar pelo começo, certo? No presente a gente tem am, is, are. 3 para decorar. A boa notícia, o passado é bem mais simples. Ele resume tudo a só duas formas, was e were. E essas duas palavras podem ser era, foi, estava, estive. O segredo para saber quando usar uma ou outra está no sujeito da frase. E é aí que a mágica acontece. Certo. Agora a gente entra no coração da coisa toda. A regra de ouro. A chave para nunca mais errar é entender qual pronome combina com qual verbo. Parece simples? E é. Vamos ver como essa dupla funciona na prática? Olha só essa tabela. Ela é praticamente o nosso mapa do tesouro. Percebe o padrão? Para I, he, she, it, ou seja, a turma do singular, a gente usa was. Já para we, they, a galera do plural, e também para o you, a gente vai de were. Entender essa divisão é 90% do caminho. É o segredo para destravar isso de vez. Colocando lado a lado fica ainda mais claro, né? De um lado, a turma do was. Do outro, a do were. A regra geral é essa: singular com was, plural com were. Só que tem um pronome ali que é o diferentão, que quebra a regra, e é nele que a gente precisa focar agora. E o rebelde da turma é ele, o pronome you. O you em inglês é meio camaleão, né? Pode ser você, uma pessoa só, ou vocês, várias pessoas. Mas na hora de combinar com o verbo to be no passado, ele não quer saber. É sempre, sempre were. You were. Pode anotar isso aí com marca-texto, porque é um detalhe que pega muita gente. Ok, a teoria está na ponta da língua. Agora, como isso funciona na vida real, montando frases? Bora para a prática. A gente vai ver como usar o was e were nas 3 estruturas básicas de qualquer conversa: a afirmativa, a negativa e a interrogativa. Começando pela afirmativa, que é a mais tranquila. A fórmula é básica: sujeito mais verbo. É só uma troca direta. Se no presente era he is, no passado vira he was. Se era they are, vira they were. Moleza, né? A regrinha que a gente acabou de ver se encaixa aqui como uma luva. E para dizer não, mais fácil ainda. Pega a frase afirmativa e coloca um not logo depois do was ou do were. Só que, na vida real, no inglês falado, quase ninguém fala was not. O pessoal junta tudo, vira wasn't. E were not vira weren't. É bem mais natural, mais fluido. Olha só nos exemplos. They weren't good students. Por que weren't? Porque o sujeito é they. I wasn't nervous. Por que wasn't? Porque o sujeito é I. A estrutura é a mesma, super consistente. É só seguir a nossa regra principal, que não tem erro. Beleza, agora, e para perguntar? Ah, aqui o inglês tem uma particularidade. A gente precisa inverter as coisas. O verbo was ou were pula lá para o começo da frase, na frente do sujeito. Então aquela frase you were at the party vira a pergunta were you at the party? É só fazer essa troca e pronto. E saber perguntar leva a gente a saber responder, né? Especialmente com as respostas curtas, que são super comuns. E aqui tem um pulo do gato. A resposta sempre tem que concordar com o sujeito da resposta, não da pergunta. Por exemplo, se alguém pergunta, were you late? A resposta vai ser com I. E I combina com o quê? Com was. Então a resposta é yes, I was. A lógica do pronome manda em tudo. Muito bom. Até aqui, a gente já cobriu o essencial, o que se usa 99% do tempo. Mas, que tal ir um pouco além? Vamos dar uma olhada num caso mais avançado, uma exceção à regra que é fascinante. É hora de falar do tal do modo subjuntivo. Modo subjuntivo. Que nome complicado, né? Mas a ideia é simples. Pensa nele como um modo do e se.
A gente usa para falar de coisas que não são realidade, sabe? Situações hipotéticas, desejos, cenários que a gente só imagina. E para isso ficar super claro, nada melhor que um exemplo da cultura pop. Quem não conhece a música da Beyoncé? If I Were a Boy. Peraí, mas a gente não aprendeu que I usa was? Sim, mas aqui não. Como ela está falando de uma situação totalmente hipotética, imaginária, a gramática pede were. Esse é o poder do subjuntivo em ação. E sabe o que é o mais legal? A regra do subjuntivo no passado é ainda mais fácil que a regra normal. É só usar o were. Para todo mundo, sem exceção. If I were you, he wishes he were taller. Não importa o pronome, se a situação é imaginária, um desejo, a palavra é were. Nessas horas, o was tira férias. Perfeito! Passamos pela regra principal, pelas estruturas de frase e até por um caso mais avançado. Agora, para garantir que tudo isso ficou bem fixado, vamos fazer uma revisão rapidinha e um pequeno desafio para fechar com chave de ouro. Então, vamos lá. Resumão final. Regra geral. Was para I, he, she, it. Were para you, we, they. E a grande exceção, o modo subjuntivo para situações hipotéticas. Aí é were para todo mundo. Com isso em mente, não tem mais como errar. E agora, hora de colocar a mão na massa. Vamos testar esse conhecimento. Uma frase para a gente completar e ver se a regra ficou clara. A frase é essa aqui. They at the park yesterday. E aí, nesse espaço em branco, entra was ou were? É só lembrar da nossa regrinha fundamental. E a resposta certa é were. Por quê? Simples. O sujeito é they, que é plural. E como a gente viu na nossa tabelinha, they sempre anda de mãos dadas com were. Sem mistério, né? E para fechar, fica aqui um desafio. Que tal pensar em como descrever o dia de ontem? Coisas como I was busy ou the weather was nice são ótimos exemplos para começar. Porque no fim das contas, o melhor jeito de fixar uma regra é usando-a para falar da nossa própria vida. Levar o que se aprende para a prática é o que realmente faz a diferença. Fica aí a provocação. Obrigado por assistir e não se esqueça de deixar um like para ajudar o canal. Se não for inscrito, se inscreva e qualquer dúvida deixe nos comentários. Até o próximo vídeo.